E aí, concurseiro, aqui quem fala é o professor João, e hoje trazendo aqui uma novidade que é justamente o concurso do IFAM, né? Como já foi feito até um vídeo aqui, inclusive se você não assistiu esse vídeo, tá disponível aí no canal. Mas aí o concurso vai acontecer agora no dia 8, que é justamente um domingo, não é isso? Então, no dia 8 vai acontecer o concurso. Hoje estou gravando esse vídeo, é dia 31, mas o vídeo está para ser publicado para todos no dia 6. Então, a gente tem aqui basicamente, a relação de candidatos vaga. O que significa isso? Significa que é o número de inscrições que aconteceram e quantas vagas existiam no edital. Lembrando que nesse total de vagas aqui está incluso o número de candidatos dentro das cotas, né? Então, existe alguns que é especial para PCD, outros para pessoas quilombolas, outros para pessoas pretas e pardas, e também é, tem para pessoas indígenas. Então, aqui, né, se você quiser ver direitinho como é que está dividido aí, tem aqui, né, dentro da relação de uma área específica, que é justamente no edital, está aqui na parte da ratificação 2, né, que eles publicaram primeiramente, erraram em algumas vagas e aí publicaram uma ratificação 2. Ela está presente lá nesse site aqui, ó, da Fundação 7 Minas, né? Cefet Minas, melhor dizendo, e foi um concurso federal do Amazonas para docente 2026. E aí, a gente tem aqui nessa ratificação todas as vagas, né? Alguns, inclusive, só existe para a área de cotas, então é isso aí, é interessante verificar também esses detalhes. E muitos aí também ampla concorrência, alguns para ampla concorrência e alguma das cotas. Beleza? Então, o que você precisa saber? Vai acontecer dia 8, né? O, a prova, dia 8 do 2. E aí, segundo o cronograma, está previsto aqui a publicação do comprovante definitivo de inscrição no dia 4 do 2, ou seja, é numa quarta-feira, né? Quarta-feira, no caso, se você está assistindo esse vídeo, já passou, né? Essa data, provavelmente. E então você tem acesso aí no caso, ao edital de convocação para a prova objetiva. E aí, nessa consulta que você vai ter da inscrição, lá vai estar dizendo qual é o horário. É importante lembrar que o horário ele muda, né? No Amazonas, algumas localidades elas têm horários, um fuso horário diferente de Manaus. Então, todos vão acontecer no horário de Manaus. Então, lugares que tem uma hora a menos, vai ser no horário de Manaus, tá? Isso é importantíssimo que todos saibam. Então, está prevista a realização da prova para o dia 8, como eu já citei, né? E aí, depois, a publicação do caderno de provas e gabaritos vai estar disponível no dia 2, ou melhor, no dia 9 do 2. Interposição de recursos disponível no dia 10 do 2 até o dia 11. E aí a publicação do resultado preliminar saindo no dia 25 do 2. As próximas etapas, né? Esse concurso basicamente ele vai ter três etapas. Uma é a avaliação à prova objetiva. Somente quem passar na objetiva vai participar da próxima etapa. E essa próxima etapa é qual? Então aqui, dia 4 do 3, vai sair o resultado final da prova objetiva. E aí quem passar nessa etapa vai ser chamado para participar de uma outra parte, que é justamente a prova de desempenho didático, certo? Que significa isso? Basicamente, você vai ter que dar uma aula, né? Para provar para uma banca que você está apto aí a desempenhar a sua função. E aí também vai ter o período de entrega de títulos e aí também a averiguação de candidatos, né? Se são realmente, no caso aqui, ao autodeclarados negros. O período da prova, então é muito importante ficar atento a essas datas, né? E aí depois o período a prova de desempenho didático vai acontecer no dia 10 do 4. Dia 15 do 4 já vai sair o resultado preliminar da prova de títulos, vai ter interposição de recursos. E depois publicação do resultado final da prova de títulos no dia 23 do 4. E a previsão já para
o resultado final do concurso é para 30/4. Então, esse finalzinho aqui é bem rápido, bem corrido, né? Lembrando que são datas que são de previsão, né? Não tem exatamente como apontar aí com total certeza, né? Pode ser que haja alguma mudança aí no decorrer do trajeto. Mas o que eu quero trazer aqui de relevante, muito interessante aqui, se você quer ver também, né, detalhes mais a fundo, eu já fiz no outro vídeo, tá? Esse vídeo aqui é basicamente um resuminho para quem está se preparando aí para a prova. Tem um outro vídeo no canal, você tem uma playlist específica que é chamada de IFAM, né? Então procura aí na área de playlists que tem os vídeos do IFAM. E aí, a gente tem aqui na reação de candidato vaga um detalhe que eu achei muito interessante. Para os interiores, principalmente, alguns lugares com concorrências bem baixas, né? Alguns até, assim, relativamente muitas inscrições, mas o detalhe que eu achei muito, de forma geral, é poucas pessoas inscritas para um concurso com salários bons. Não são salários maravilhosos e tudo mais, mas são salários muito bons, principalmente quando a gente trata do interior do estado do Amazonas. Então a gente teve aí ao todo 6.226 candidatos inscritos efetivamente. Lembrando que a inscrição oficial ainda vai sair, né? Mas esse daqui até então é o que provavelmente pode ser alguém entre e tudo mais. Mas é mínimo detalhe. Mas de forma geral, esse é o número: 6.226. Lembrando que abrange o Amazonas inteiro, então, e muitos lugares dos interiores, então eu achei pouco o número de inscrições. E o número de vagas é até que ok, né? São 144 vagas. Em alguns lugares, né, a gente tem um destaque expressivo, que é, por exemplo, a quantidade de candidatos que eu achei que, no caso, foram as maiores concorrências, né? Uma das maiores concorrências, que é, por exemplo, a administração São Gabriel, 217 pessoas disputando 3 vagas. Ainda assim é um número baixo, né? Aí nós tivemos aqui a agronomia, né? Agroeconomia, ou melhor, agroecologia. 108 pessoas disputando uma vaga lá em Maués. Muita gente, né? Eu achei para essa vaga. Aqui, o atendimento educacional especializado, mas aqui justifica-se por ser Manaus, então muita gente, né, para concorrer aqui nessa área, 300 pessoas para 2 vagas. E ainda, comparado a outros concursos, é um número de vagas, ou melhor, de concorrência baixo, tá? E a gente tem muitos números, né, variando pelos interiores. A gente tem aqui, exemplo, o atendimento à educação especializada em Lábera, 28 conto para uma vaga. É basicamente uma sala de uma sala de aula até, né? Uma sala de aula não completa, de pessoas concorrendo aí para uma vaguinha. Acho muito legal essa disputa aí, né? Que é uma disputa, acho que bem local também, tem esse detalhe, né? Pessoas das comunidades próximas e do próprio município. E aí, uma que me chamou muita atenção aqui, por exemplo, foi o de veterinário. Veterinário animais de grande porte na sede de Manaus, que foi justamente lá no campus da Zona Leste daqui. Medicina veterinária, cirurgia de grandes animais, campus Manaus, Zona Leste. São só 3 pessoas concorrendo para uma vaga, então a relação candidato-vaga é 1/3. E a gente tem às vezes ainda o detalhe de que alguns não vão. A gente tem às vezes, quando tem poucas pessoas assim, um acaba reprovando, por exemplo. Ainda mais nesse caso, né, que são várias etapas. Vai ter a questão da prova de títulos também, que vai impactar muito. Vai ter a questão da própria prova, né? Que a gente sabe qual vai ser o nível de dificuldade. Pode ser que alguém seja reprovado e às vezes o cara sozinho vai disputar sozinho, só basta passar e entrar, né? Obviamente que não é uma regra, mas pode acontecer. Isso pode acontecer em vários, né? A gente teve, por exemplo, o concurso agora da Alean, que saiu o resultado recentemente, que teve área, por exemplo, lá, que era o urologista, que não teve nenhum candidato aprovado. E também teve o de Libras, que eram 2 vagas mais 4 cadastros de reserva. E só
só teve duas pessoas aprovadas, então não teve nenhum cadastro reserva. E essas duas ainda vão passar por uma outra etapa e aqui no caso do IFAM se repete essa situação que vai haver a etapa de prova prática, né? Então pode ser que alguém seja reprovado aí na prova prática também. Existe essa possibilidade real. De forma geral, assim, tem um detalhe que são poucas vagas, né? Uma vaga, duas vagas aí na maioria dos lugares pelo Amazonas inteiro. Mas aí também tem muita gente que não é nem do lugar, então ele acaba desistindo, se inscreve para a prova e no dia não vai, né? Às vezes também tem essa questão de papo do transporte, algum problema de ir de uma cidade para outra, ou viajar, né, para um lugar diferente. Ah, e tem um detalhe, né? Uma etapa, a etapa prática, salvo engano, é bom de se conferir aqui, né? Só o que veio à mente aqui, lembrando do que aconteceu quando eu analisei o edital da outra vez, que existia um detalhe de provas realizadas somente em Manaus quando se tratava da prova prática, salvo engano, né? Posso até dar uma conferidazinha aqui no, no edital, mas se eu não me engano tinha esse detalhe, né? Que seria, vamos ver se aparece aqui. Aqui, realização das provas aí no caso essa daqui é da prova na prova de desempenho, né? A prova de duração máxima de 45 minutos realizada na cidade de Manaus. É justamente isso. Então, a prova prática ela vai ser realizada em Manaus. Então, a gente tem aí candidatos, por exemplo, que estão vindo, que né, vão precisar fazer essa prova, pessoas de São Gabriel da Cachoeira, que é na região quase na região fronteiriça, né, do Amazonas. A gente vai ter também, por exemplo, lugares como, por exemplo, Tefé, Tabatinga, né? Então são lugares, até propriamente algumas cidades que até meio são próximas, mas ainda assim o custo, né, é alto. Então eu acho que dá para dizer, quase com certeza, que algumas vagas não serão preenchidas. Eu acho que dá para dizer isso, né? Ou serão não preenchidas, tipo, não haverá cadastro reserva, se não haverá gente na reserva para assumir. Existe também a questão das cotas, né? Eu não fiz uma análise tão a fundo, mas se você quiser, você pode entrar aqui no site da Fundação Cefet Minas, que aparece aqui também a questão aqui da relação cadê o resultado das inscrições homologadas. E aqui tem o nome de todo mundo que foi homologado. E aí aparece aqui se a pessoa concorre, né, em alguma das áreas de cotas raciais sociais. E aí, quando a gente observa, por exemplo, aqui qual foi a área que a pessoa se inscreveu, e aí a gente olha aqui no nosso retificação número 2, aparece que, por exemplo, vamos para um exemplo aqui. Medicina veterinária, cirurgia de pequenos animais Zona Leste de Manaus. Tem uma vaguinha só. Essa uma vaga, por exemplo, é para PCD. E aí, às vezes, por exemplo, pode não ter nenhum PCD inscrito, né? Então, essa cota vai ser revestida para ampla concorrência. Então, às vezes também só tem uma pessoa PCD concorrendo e ela só basta ser aprovada e ela vai estar, né, dentro do número de vagas totais. Esse é só um exemplo, assim, a título de exemplo. De qualquer forma, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, tem aí, né, todos os o edital está disponível, já te mostrei aqui onde você pode encontrar. No caso, se você está dúvida assim, o que vai ser realmente, o que vai cair, né? Se você, nas vésperas aqui do concurso, às vezes aparece uma pessoa que está desesperada aí com a questão do que vai cair. E aí, basicamente, é, varia um pouquinho, né? Varia no caso de cada vaga, né? Existe alguns que, no caso, são vale mais ou vale menos determinada área, mas tá aqui. Então, temos aqui, de forma geral, na prova objetiva,
uma área específica para informática e também as demais áreas aqui, exceto informática. Você dá uma pausa no vídeo, olha aí como é que vai funcionar. E é isso, né? Uma boa sorte, até a próxima e tchau!